Hoje iniciamos aqui no RF News entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Limeira. São 11 candidatos que você terá a oportunidade de conhecer aqui no RF News ao longo destas 2 semanas. A regra é clara para todos. O candidato ou candidata terá 1 minuto e meio para se apresentar. 1 minuto e meio para responder as questões que terão réplicas dos jornalistas. Após a réplica, o candidato terá mais 1 minuto para a tréplica. Além disso, tem outras 2 perguntas feitas pela população, que será realizada através de sorteio. No final, o candidato terá mais 1 minuto e meio para as considerações finais. Aqui com a gente, nessa segunda-feira, está a candidata pelo PSOL, Lívia de Salve Lazaneu. Ela tem 36 anos de idade, é arquiteta, natural de Limeira. Aos 18 anos, se filiou a um partido político. Em 2015 foi para o PSOL e em 2018 foi candidata ao cargo de vereadora, obtendo 942 votos. Em 2018 foi candidata a deputada federal. Lívia também participa de diversos movimentos sociais. Feita então essa breve apresentação, ao meu lado, jornalista e coordenador de jornalismo da Rede Família, Gustavo Nolasco, que fará parte dessa sabatina. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Marielle. Boa noite também à candidata Lívia. Espero que a gente faça um excelente trabalho para apresentar à população de Limeira as propostas desses candidatos, que é o que todo mundo quer saber nesse momento. Lívia, boa noite e já peço para que faça a apresentação inicial. Você tem 1 minuto e meio de acordo com as regras para isso e o cronômetro estará visível na tela. A partir de agora, então, boa noite mais uma vez. Boa noite a todas e todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, tive a sorte de ser a primeira candidata a participar dessa sequência. A gente fez o sorteio semana passada, junto com os representantes das demais candidaturas. E a gente se apresenta porque a gente entende que é um dever. A gente não pode separar a política do povo. Os representantes, eles têm que ser do povo e a gente vai se revezando nesses cargos do mais alto cargo do Poder Executivo, mas isso não pode subir a cabeça. A gente entende que tem que ser o pé no chão. A gente tem que estar com a população. A gente representa os interesses da população. A gente vê que quem ganha as eleições no Brasil não é quem tem as melhores propostas e nem quem tem mais experiência. Infelizmente, quem tem mais dinheiro. E a gente está aqui numa eleição que vai ser feita predominantemente pelas redes sociais para conseguir virar esse jogo. Feitas as considerações iniciais da candidata Lívia Lazaneu, agora eu peço então para o Gustavo fazer a primeira pergunta à candidata. Boa noite novamente, candidata. Minha pergunta é sobre o plano de governo que está disponível aí no site da Justiça Eleitoral. No documento, vocês começam assumindo que não deu para diagnosticar com precisão as demandas da população e colocam a culpa na pandemia do coronavírus e também aí já fazem aquele alerta para a dificuldade econômica na viabilização dos compromissos e essa já é a desculpa da maioria dos partidos, mesmo antes dessa tragédia sanitária. Então vamos focar no desenvolvimento econômico. Várias das propostas já são leis, por exemplo, exigir a documentação socioambiental das empresas. O que de fato será feito para a economia se desenvolver na cidade? Candidata, o cronômetro já está na tela, 1 minuto e 30 para a resposta. Tá, joia. Antes, eu acho importante a gente dizer que o plano de governo, a proposta de governo, que é o nome que é dado pela Justiça Eleitoral, ele é apenas uma parte de um tripé que a gente traz. Qualquer que seja o diagnóstico, ele principalmente no momento de pandemia, ele fica limitado ao alcance que conseguiu ter de acordo com a metodologia utilizada na pesquisa. A gente entende que esse ano é um momento difícil, a gente não gostaria de basear as nossas propostas somente nas informações disponíveis na gestão do prefeito atual, porque a gente entende que ela pode estar sendo influenciada por outros fatores, Então, é difícil realmente para qualquer dos partidos. Isso, quando a gente fala, a gente não está dando uma desculpa. A gente está assumindo que o plano ele não está completo. Ele terá que ser revisto ao longo de toda a gestão. A gente entende que ele é uma fotografia deste momento, com grandes dificuldades para poder fazer um diagnóstico preciso. Por exemplo, na eleição passada, o plano de governo do PSOL, ele foi feito com a participação da população. Vou falar um pouco da economia agora. A economia a gente vai ter que pensar em condições para que a gente desenvolva localmente. Vou dar um exemplo bem básico. Se a gente, ao invés de comprar roupas que foram feitas
do outro lado do planeta, e se a gente incentivar a confecção aqui, os estilistas daqui, a gente tem faculdade que tem design de moda, vamos trazer para dentro de Limeira, para as boutiques venderem roupas que foram produzidas em Limeira, que foram desenvolvidas por estilistas de Limeira, então localmente... Seguindo as normas, então, né, o tempo está esgotado e o Gustavo tem direito à réplica nesse momento. Candidato, o que a senhora propõe é que o limeirense dê um voto em branco para um plano que vai se desenvolver ao longo da sua candidatura, caso seja eleita, porque o interessante é que o público, o povo, saiba o que vai ser feito. Ainda sobre desenvolvimento econômico, que é o nosso tema aqui, também inclui desenvolvimento humano, né? E um ponto divergente entre os candidatos é o destino do assentamento Elizabeth Teixeira, alvo de discussões judiciais há vários anos. A proposta da candidata é regularizar o local. É isso? 1 minuto para a resposta, Lívia. Isso mesmo. O acampamento Elizabeth Teixeira, aqui em Limeira, ele está em área federal. E a reforma agrária, ela deve ser feita, de fato, pelo INCRA, né? Então, a gente já está muito adiantado em relação a outros assentamentos e acampamentos do país, né? A gente, inclusive, tem gente que é contra o acampamento, mas a prefeitura ocupou uma área federal. Aquela área não é da municipalidade. Lógico que existem os acordos para que isso passe a ser da municipalidade. É importante o Horto, por exemplo, uma área de lazer excelente, uma oportunidade para o limeirense, apesar de ser um pouco fora de mão, né? Então, a gente é a favor, sim, da regularização do acampamento Elizabeth Teixeira, para que ele seja um assentamento, e inclusive, uma área que é produzido alimento saudável na nossa região. A gente não precisa trazer alimento de longe, né? Então, a gente tem muitos alimentos, por exemplo, lá tem, acho que, se não me engano, 85% de orgânico que é produzido lá, né? Então, a gente, sim, com certeza vai defender essa regularização. Tempo esgotado. E seguimos agora, eu faço as perguntas para a Lívia. Tivemos acesso ao plano de governo e prevê melhorias em todas as áreas de Limeira. A gente sabe que por conta da pandemia do coronavírus, aí, as verbas serão reduzidas em 2021. Acredita que conseguirá mesmo assim cumprir o plano de governo que está lá escrito, Lívia? Sim, já está valendo o tempo? A gente vai, mas a gente vai trazer uma outra proposta. 1 minuto só, Lívia, vamos colocar agora sim. Tá joia. Então, o que acontece? As decisões, normalmente das outras gestões, elas são tomadas de uma forma piramidal. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Na nossa proposta, a gente vai dinamizar a participação popular. A gente não quer a participação popular somente no momento do voto. A gente quer que essa decisão seja tomada coletivamente, porque a gente vai ter muito menos dinheiro do que outras gestões. A gente teve muitos problemas na pandemia e vamos continuar tendo. A melhor maneira de resolver como isso vai ser feito em Limeira é abrir essa situação para a população. A gente tem ao alcance das nossas mãos equipamentos para isso. E a participação popular, ela está engatinhando. A gente não pode se limitar aos conselhos municipais, por exemplo. Eu fui conselheira de vários conselhos, enquanto servidora e enquanto munícipe. O último conselho que eu fui conselheira foi o Conselho Municipal de Política Cultural por 2 mandatos. Né? Então, assim, por exemplo, a reunião do Conselho Municipal de Planejamento é de quinta-feira de manhã, uma vez a cada mês, uma vez a cada 2 meses. Isso, quem que pode ir? Patrão. Então, a gente deixa as pessoas de alto poder aquisitivo, os mais poderosos da cidade, decidirem, e a população não participa de fato. A participação da população é ínfima, somente nas eleições. Isso não pode acontecer. Essa decisão, a melhor forma de tomar essa decisão é coletivamente, abrindo esse problema que a gente vai enfrentar, independente de quem esteja. É abrindo e a gente vai trazer o povo. Tempo esgotado, de acordo com as regras, temos que interrompê-la e vou, na sequência, fazer mais uma pergunta. A gente sabe que é difícil o ser humano elogiar o próximo. O que você elogia do governo atual? Valendo a partir de agora 1 minuto. Governo local, né? Municipal. Municipal. O governo Mário Botion fez um programa muito bacana de saúde do servidor, né? Servidor ativo, que chama. Então, levou para o local de trabalho, ginástica laboral, que é excelente, a questão da ergonomia é muito importante, né? Inclusive, um colega nosso que tem um grupo de corrida, eu participei do grupo de corrida, inclusive um colega nosso do grupo de corrida faleceu de Covid. Né? Então, o Ronaldo, ele trabalhava na Câmara, não trabalhava na Prefeitura. Então, gostaria de terminar fazendo um pouquinho de silêncio para a gente respeitar o nosso colega que faleceu de Covid.
Bom, dando sequência, então, tem alguns segundos. Quer concluir ou não, Lívia? Podemos passar para a próxima etapa da sabatina. Vamos, então, para o sorteio das perguntas feitas pela população. O Gustavo Nolasco, nosso coordenador de jornalismo, fará o sorteio agora. Olha, quero só explicar a dinâmica para vocês. Nessa urna aqui, vou até levantar para mostrar bem para vocês, ó. Existem 22 perguntas de limeirenses que foram gravadas pela nossa equipe na rua. Essas perguntas vão sendo reduzidas ao longo da nossa sabatina aqui. Por quê? A cada sabatina, 2 perguntas serão respondidas. Uma dúvida é importante esclarecer aqui. O que acontece? Se a gente tirar o mesmo tema, essas perguntas estão divididas por temas. A gente vai descartar essa pergunta e sortear uma outra para que os candidatos falem do maior número de temas, ok? Vou abrir então aqui a nossa urna. Dar uma mexida aqui e tirar aqui, ó, o primeiro papel. Vamos abrir aqui para você ver junto com a gente. A gente consegue colocar a pergunta no ar aí, por gentileza? Eu vou ler junto com vocês, tá? Não estou lendo aqui de quem é essa pergunta. Assim que a gente tiver a imagem aproximada desse papel, eu consigo ler para você aí em casa de quem fez essa pergunta e qual que é o tema. A gente não tem essa imagem? Não tem problema. Ó, vou virar aqui para ser transparente. Ah, tá aproximando, ó lá. É uma pergunta do tema saúde, ok? E é a Beatriz Luiz que faz. Ela é recepcionista e mora no bairro Secap. Vamos ver. A gente tem a pergunta aí da Beatriz, por gentileza. Aí. Oi, meu nome é Beatriz, eu sou moradora do bairro Secap. E como a gente está passando por uma pandemia, eu queria saber quais são as propostas para a área da saúde no ano que vem. A candidata, então, tem agora 1 minuto e meio. Nós tivemos um probleminha no nosso sistema, mas agora sim, a candidata tem 1 minuto e meio para a resposta. Muito bem. Agradecer a pergunta. Então, com relação à saúde, a gente tem a plena convicção que é a saúde pública que consegue, de fato, dar conta, por exemplo, de um problema imenso como a gente teve da pandemia do Covid, né? A gente entende que o fortalecimento do SUS é que vai trazer, de fato, saúde para toda a população, principalmente porque por conta dos problemas econômicos advindos da pandemia, muitas pessoas foram mandadas embora, muitas empresas faliram, então pessoas que conseguiam pagar planos de saúde vão voltar para o sistema público. Então, a gente precisa do sistema público funcionando com qualidade, né? E também a saúde preventiva, sem dúvida nenhuma. Eu vou aproveitar a pergunta para dizer qual que é o nosso terceira base, né? Que eu falei que a proposta de governo é uma, a população é outra e a nossa terceira base são servidores e servidoras municipais. Então, é a partir dessas pessoas que dedicam sua vida ao servir que nós vamos conseguir detectar e diagnosticar de que forma o serviço público pode ser melhorado. Na maioria das vezes, os servidores e servidoras não são ouvidos, chefias colocadas por indicação política ficam lá ocupando espaço de pessoas que deveriam estar liderando essas equipes. A gente não tem compromisso com outros interesses, a gente tem compromisso com a população. Então, é dessa forma que a gente vai conseguir solucionar os problemas de saúde, que serão muitos. Vamos seguir então, mais uma pergunta feita pela população. Gustavo Nolasco fará o sorteio nesse momento e vamos colocar a pergunta em tela. Quero também pedir desculpa ao telespectador, e eu sei que eu conto com a sua colaboração e a sua compreensão aí em casa. É natural num programa ao vivo que aconteçam erros. Eu acho que o principal, e é o que foi acertado com todo mundo, é a gente não inviabilizar a resposta e o entendimento do que está sendo dito, e isso não aconteceu. Então nos perdoem, tá? A gente vai aprendendo ao longo desse processo, tenho certeza que a candidata também entende e não foi prejudicada por isso. Essa é a segunda pergunta, tenho aqui, eu posso abrir para você, vamos ver qual é o tema sorteado aqui. É transporte. Quem fez é a Aline Cripa Borges. Ela é professora e é do Jardim Laranjeiras. Essa é a pergunta da Aline Cripa Borges. Vamos ver. O meu nome é Aline e eu sou moradora aqui de Limeira, moro no Jardim das Laranjeiras. E eu vejo que aqui a cidade de Limeira tem crescido muito o número de habitantes e a nossa cidade tem se expandido muito. Então a minha pergunta quais são, em relação à mobilidade urbana, quais são os projetos que vocês têm? A candidata tem então 1 minuto e meio, conforme as regras, para responder mais essa pergunta. Excelente.
Agradecer a pergunta, que também é muito da minha área. Eu sou arquiteta e urbanista e a gente entende que essas questões têm que ser desenvolvidas de forma integrada, porque o transporte está correlacionado a vários outros fatores. Por exemplo, a gente, quando vai fazer um diagnóstico do transporte na cidade, se a gente leva em consideração o deslocamento do homem, ele é um movimento pendular, que vai ao trabalho e volta para casa. O movimento da mulher pela cidade é muito diferente. A mulher, antes mesmo de chegar no trabalho, ela já levou um filho na creche, levou o outro para a escola, então leva lá, depois na hora do almoço vai buscar um, vai buscar outro, prepara os alimentos, ela vai para a farmácia, para o supermercado. Então, qualquer que seja a alteração feita para melhorar o transporte público na cidade, vai ter que levar em consideração as mulheres. Nós seremos protagonistas nessas soluções, porque é a gente que faz esse deslocamento, que sustenta toda a sociedade, né? Cuidado dos filhos, cuidado da casa, cuidado dos idosos, né? Então, são as mulheres que vão ser ouvidas. E além de, lógico, a gente buscar soluções como bicicleta, a gente ter uma distribuição da cidade de forma que as pessoas não precisem se deslocar grandes distâncias, né? Quando a gente pensa em transporte, a gente tem que pensar numa integração dos transportes. As empresas também podem ajudar, providenciando vestiários para que os funcionários consigam ir de bicicleta. Existem muitas soluções. Lívia, então vamos partir, né, para as considerações finais. Para isso, você tem mais 1 minuto e 30 para falar com o eleitorado de Limeira. Então, eu queria convidar todas e todos a fazer parte dessa transformação que a gente está propondo. Independente dos resultados das eleições, a gente vai continuar o nosso trabalho e a gente convida vocês a já fazer parte agora, né? A gente tem propostas muito bacanas, mas a gente não vai soltar todas de uma vez, porque a gente vê uma avalanche de informações aí, de diversas candidaturas, né? Implorando que a gente dê atenção para propostas vagas. As nossas são muito embasadas, vocês vão gostar, eu tenho certeza, e a gente quer que vocês participem, porque a nossa base é ouvir a população e contar com servidores e servidoras. Então, a gente vai ter um canal, a gente entende também que a política, ela não deve se basear em pessoas. Hoje estou eu aqui, amanhã vai estar outra pessoa. Então, a gente vai fazer as nossas propostas numa plataforma que vai ser acreditar, organizar. Eu fiz um vídeo falando a respeito do porquê a gente escolheu esses dois verbos, foi por conta do deputado Marcelo Freixo, numa conversa que a gente teve, muito interessante, muito bacana. Convido vocês no meu perfil pessoal, porque a gente vai lançar na quarta-feira a nossa plataforma. Então, por enquanto, vocês podem seguir Lívia Lazaneu no Instagram ou no Facebook, mas a gente vai fazer a nossa campanha pelo acreditar e organizar. É isso. Lívia, obrigada pela participação aqui. A primeira entrevista, né, de uma série aí que virá aqui no RF News a partir de hoje. Boa sorte nessa corrida eleitoral. Boa noite para você. E Gustavo Nolasco, coordenador de jornalismo aqui da Rede Família, obrigada pela companhia e até amanhã, né? Boa noite para você também. Tem muito mais e boa sorte à candidata. Obrigada. Boa noite.